perguntar uma coisa, um momento que deve ter sido muito difícil para você, pessoalmente, né? A reportagem da Placar cita você naquela questão da máfia do apito. Aquela foi muito, muito, muito chata. Eu vou te dizer que quando a gente pesquisou, para mim foi uma surpresa aparecer lá. O Duílio, eu falei, caramba, o Duílio foi citado, mas nunca ouvi falar sobre isso. Não, isso. E aí, no meio da matéria, tem 100 e tantos nomes e o teu nome está ali. Está ali por quê? Porque eu era do Curitiba. Você não estava no América na época? Não, era do Curitiba. Foi por causa do Curitiba. Eu jogava no América, mas foi por causa do Curitiba. Tá. De tempo anterior. De tempo anterior. E eu peguei. Porque tinha alguém do Paraná envolvido. Isto. E citaram, pegaram o meu nome. Por quê? Porque era o nome que estava ali. Podia ser qualquer outro. Como é que foi em casa isso? Olha, foi muito chato, porque minha esposa ficou me perguntando. E falei, gente, que eu saiba, eu nunca fiz nada. Se usaram o meu nome, porque na época você conhecia um monte de gente, você não ia fazer. Inclusive porque ia manchar o nome, não só o meu, ia manchar o nome do meu pai, como o maior artilheiro do futebol paranaense. E se eu não era evangélico, mas a Bíblia hoje a gente entende, honre pai e mãe para que tudo lhe corra bem. Então eu já honrava meu pai, principalmente minha mãe, apesar da coisa de não falar com ela, mas sempre foi a mãe. A mãe dizia não e ela não. Você não tinha, se ficava irritado, porque também não era de ferro, mas meu pai me liga, eu liguei para meu pai, o que eu falei? Aconteceu isso? Isso, meu Deus, eu falei, pai, só porque eu joguei no Curitiba. E aí o Curitiba desmentiu que não teve nada, nunca ninguém provou nada. E eu processei o repórter. Sim. Processei o repórter e tudo mais. E quem fez a reportagem foi o Juque Fori, na época. E ele estava iniciando. E a partir dali ele começou a ser o cara, porque ele descobriu. Resultado, não provaram nada. Tanto é que nós tivemos uma reunião na sede da federação, com a polícia e tudo, e os caras diziam, vocês que já têm, nunca foi provado nada, nunca aconteceu, nunca achamos nada de vocês, a gente vai esquecer isso, vai ficar isso, o dito pelo não dito, e acabou ficando o dito pelo não dito. Falei, não, eu quero uma reparação. Pois é. Eu quero uma reparação. E resultado, ficou dito pelo não dito, sumiu e de repente sumiu tudo e a coisa foi como no Brasil acontece, some. Vi que eram 100 e tantos indiciados e só 20 que acabaram sendo punidos. Por quê? Os outros 100 pessoas, né? Porque foram fazendo assim, eu jogo, é tua história, vocês aqui no Brasil assim, você joga o nome da pessoa, a pessoa que tem que provar que é inocente. Não a pessoa que mostra a prova. Sabe? Porque se você. O ônus da prova cabe a quem acusa, né? Não é? Teoricamente. Então, eu imagino que deve ter sido bem. E aí foi muito chato tudo, mas aí, sabe, a gente entrava em campo, os caras ficavam assim, olhavam, o que vai acontecer? Sabe? Você não. Não, uma coisa que não cabia. É sua honra, né? Seu nome. Cara, é o nome, você tem. Pô, foi que nem uma vez o cara falou assim para mim, pô, Duílio, mas é você. Eu falei, presta atenção, eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu durmo bem, eu olho nos olhos dos meus filhos, eu olho nos olhos dos meus amigos, eu não tenho problema com nada, eu pago meus impostos em dia, não me omito nas coisas, minhas dívidas estão todas pagas, então eu não tenho por que reclamar. Minha vida foi uma vida tranquila. E isso aí foi uma coisa que alguém colocou o meu nome lá. Claro. E ficou. Mas graças a Deus tudo foi resolvido. Ficou o dito, ficou surpreso ficou o dito pelo não dito, ficou aquela coisa toda, porque o repórter não foi punido, porque você pega 100 e tal nomes e vai botando o nome das pessoas lá que não tem nada a ver, e porque eu era do Paraná, ficou assim. Em 83, Fla-Flu, o Aldo sai correndo atrás do Urubu. Tu estava nesse jogo? Tava. Mas é aquela história. Ninguém conseguia pegar o Urubu. Você viu o Urubu chegar? Eu vi o Urubu aterrissar. Foi perto de você? Aterrissar. Ele foi falando, todo mundo parou, ele foi. E aí todo mundo corre, e os caras não pegavam com aquela redinha. E o Aldo foi lá e agarrou ele por trás. Tanto é que o Urubu dá uma bicada nele, e depois do jogo ele toma antitetânica. Que doideira, hein? Sabe o que aquele bicho comeu antes daquilo? Pois é. E ele é grande. Ele é grande.
E você, nessa altura, ficou longe? Nada, ficamos olhando, todo mundo ficou olhando, ninguém sabia. Ninguém ajudou o Aldo? Não, o Aldo se desprendeu, foi sozinho, porque ele ficou no meio daquelas flores. Antigamente tinha jardim ali. Tinha um jardinzinho ali, ele ficou meio ali, acho que meio que perdido. Coitado do urubu ali. Tadinho, o bicho não tinha nada a ver. Esse ainda ficou vivo. O pior foi em 84. Teve outro? Que soltaram no Maracanã, né? Ele deu uma voada para cá, e quando ele voou pela torcida do Fluminense, a torcida do Flamengo delirando, quando ele passa aqui, alguém pega aquele bando de papel, bolo de papel, e joga. E acerta ele, ele cai. Que doideira! Ele cai, e aí ninguém mais viu o urubu. Isso você via lá de baixo? A gente via lá de baixo. Via lá de baixo. Caiu na torcida do Fluminense. Caíram lá. Acabaram com o urubu. Acabaram com o urubu. Deve ter acabado com o urubu. A gente nunca soube mais o que houve, tadinho do urubu. Esse título de 83 é o início do tricampeonato. O início do tri. Que aí vem o título brasileiro de 84. Fez 41 anos agora em maio. Uhum. E aí é quando chega o Romerito. Eu lembrei de uma história aqui. Você estava no Fluminense quando o Carbone disse que ia comer castor assado? Lembra dessa história que o Castor ameaçou o Carbone de morte? Eu acho que estava, mas eu não lembro muito dessa história. O Ricardo Gomes disse que zoaram muito o Carbone na época. Porque falavam para ele assim, o Castor está chegando aí. Porque era 84, né? Eu estava em 84. 83. 83, sabe? Tinha essas coisas, que o Carbone também... Ele falou que ia comer Castor à la Rossini. À la Rossini. Isso, por causa do Márcio Rossini, que era o zagueiro. Rossini, é. Isso. Aí o Castor falou que brincadeira de homem cheira de fundo. Cheira de fundo. E a gente começava a ficar preocupado. Carbone, todo mundo brincava com ele, mas eu era o capitão. Então eu não brincava tanto, porque não tinha essa coisa. Eu era o capitão. Então, eu e o Carbone vinha, a gente conversava, dizia, Carbone, tu viu o que tu falou? Aí, não sei o que. Hoje eu me dou com o filho dele, né? O filho dele. Uhum. Tanto é que o neto do Carbone, quando eu estava lá no Fluminense, me pediram para botar ele lá para treinar. Ele era zagueiro, menino zagueiro canhoto. E ele fez lá, ele ficou um mês lá. Mas aí acharam que ele não servia para o Fluminense. Ele deu 2 treinos no Flamengo, ele deu 2 treinos no Flamengo e agora está lá. E é um excelente zagueiro. Então, muitas vezes, a visão é diferente, de jogador para jogador, de clube para clube. E o menino já fez até jogos no profissional. Então, sabe, pena, porque zagueiro canhoto você não joga fora. Bom, mas como é ser capitão? Olha... Num time que tinha gente... Isso que eu ia perguntar, quem era o mais complicado aí para você? Não tinha complicado. Você... se impõe não por grito, se impõe pela tua presença e pela conversa, pelos problemas que você resolve, pelas situações que você encontra e acha o meio termo. Naquela época você tinha que discutir premiação, então a gente reunia o grupo, nunca eu ia falar com alguém sozinho, né? Sempre ia naquela época. O Delei nunca gostava de discutir, mas o Delei era um líder do grupo, Paulo Vitor, sabe? E a gente tinha essas coisas. E, na época, todo mundo opinava. E eu reunia todo mundo e dizia, vamos começar, nós temos 10 minutos para resolver o problema da premiação. O que se sugere? Tá. Não, o que vocês acham? Tá. O consenso é esse aqui? Então eu vou lá falar com a diretoria. Quem é que vai comigo? Eu vou. Tá, então ia alguém comigo. Eu chegava lá, sentava, eles não torciam meio o nariz porque ia alguém comigo, porque eu não ia fazer sozinho. E aí a gente sentava, na época, para discutir uma premiação, na época do Manuel Schwartz. Uhum. Depois, né, que ele assumiu em 84. 83 era o Silvio Kelly, foi ele que foi... aquele título foi dele. Foi ele que iniciou Xerém. Porque a gente treinava em Xerém, treinava na Sonley. Não tinha nada lá, nada. Tinha uma casinha, uma maca, onde ele tem até a foto disso aí, isso aí vai ficar para posteridade. E depois veio o Schwartz e discutir premiação. Com o Schwartz era diferente de discutir premiação com o Silvio Kelly, com o Seabra, que sabe, era Manuel Schwartz, Castro Gil e Luiz Carlos Vilela, o rei do tapete. Você vai discutir o que com o Vilela. O cara sabia de tudo. Então, você sentava com eles e expunha. E dizia, não, o que vocês querem dar, a gente não aceita. Porque quem joga somos nós. E, às vezes, quem ia comigo ficava olhando eu discutir com eles a situação. Por quê? Porque
Aí vem aquela história daquele 1 ano e 2 dias no Exército. Você aprender a comandar, você aprender a falar com o coronel, com o general, com o major, com o capitão, com o tenente. Você tinha que saber se apresentar, tinha que saber se reportar à autoridade. Então, eu sempre aprendi que você vai falar com alguém que é superior a você, você espera o que ele vai falar primeiro antes de você abrir o jogo. Então, o que vocês decidiram aí que a gente merece? A gente acha que é isso aqui. Não, nós temos isso aqui. E apresentava. Mas isso aqui está muito fora, não sei o quê. Não, vamos chegar num consenso. Porque senão não vale a pena. Então, discutir e ser capitão era você ter consciência de que o grupo contava contigo. Era muito mais do que estar em campo, né? O capitão era muito mais do que você botar uma faixa. Muito mais do que botar uma faixa. Muito mais do que botar uma faixa. Eu fui capitão também fora do Fluminense. Fui capitão no Estrada Amadora, tinha voz ativa no Sporting, tinha voz ativa no Alvarense, lá em Portugal. E no Portimonense também fui capitão. Então, ser capitão fora daqui, do Brasil, é uma responsabilidade. No Estrada Amadora era eu que comandava o grupo. O treinador só treinava, quem comandava o grupo era eu. Eu falava e os caras obedeciam. Então, você aprende durante a tua vida a comandar, a ser capitão. E eu cheguei no Fluminense e fui capitão. Porque no América o capitão era o Pires. Mas nós tínhamos voz ativa. Eu tinha, o Gasperini tinha, era o Pires. Eloy, talvez? O Eloy, porque todo mundo vinha de clubes que já eram grandes, que tinham a sua proeminência. Não era só chegar assim. E aí tudo se conversava na época. Por exemplo, o Gasperini veio do Internacional, mas tinha o Hernani, que era do América. Tudo, Hernani, como é que era aqui? Como é que... Sabe? Nunca aquela história de você sabe tudo, você é o capitão e acabou. O mundo acabou para todo mundo. Tanto é que teve um lance uma vez, eu fui discutir a premiação e tudo, e cheguei em casa às 4h30 da manhã. Treino às 8. Eu dormi, acordei 7h30, acordei 7 horas, tomei café, porque eu morava ali na Marquês de Abrantes, e vim a pé para o Fluminense. Atravessava tudo aquilo ali a pé, conhecia todo mundo falava, chegamos lá para conversar, e cheguei para os jogadores, e o Castro Gil vinha vindo, aí cheguei para os jogadores, falei, aconteceu isso, nós chegamos nessa conclusão, assim, e isso foi muito mais do que a gente pediu. E eu já estava naquele limite que eu queria era dormir, eu não queria nem treinar. Eu já tinha falado com o treinador na época. E ele falou que nem precisava treinar, eu expliquei tudo para ele. E aí o Aldo vira e diz, mas você só conseguiu isso? O treinador era o Carlos Alberto Torres. Aí eu 84. Isso. Eu virei e falei assim, capitão, chega. Ele ficou parado olhando. A partir de hoje, deixa o Aldo resolver o problema com a diretoria. Chega, para mim chega. Eu cheguei em casa às 4h30 da manhã. Saí daqui, ainda fui a pé para casa nessa escuridão toda aqui. Ainda bem que não tinha ninguém na rua. Para a gente ter que escutar isso aqui no dia seguinte, ainda recebemos mais do que a gente recebeu. Como é que funciona? Então chega, deixa o Aldo. Só que o Castro Gil escutou. O Castro Gil escutou e falou assim, então, já que vocês não aceitaram a conversa, então vai ser aquilo que a gente propôs e acabou. Ninguém recebe mais nada. E eles ficaram tudo olhando. E eu, capitão, posso ir? Ele falou, pode. E como é que ficou? E aí, fui para casa, fui dormir. Dia seguinte, volta, reunião de novo. Aí, não, Duílio, você levou mal, não sei o quê. Eu falei, não levei mal, os caras só reclamam. Vai discutir lá, vai falar com o Vilela. Vilela pegou 4 folhas em branco e começou a escrever. E negociar com o Schwartz era mais fácil? Nada, judeu. Ele era um espetáculo. O Schwartz, ele me tinha em alta conta porque eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim. Porque ele era muito divertido. Sabe, em 83, quando nós somos campeões, acabou meu contrato. Tinha que renovar o meu contrato. Então eu fui falar lá com ele. E quem era o meu procurador, como não tinha na época, era minha esposa. Ela que sabia o preço do feijão, do arroz, do café, essas coisas todas, e ela era advogada. É advogada, não deixou de ser, só não exerce. Era advogada, sabia falar 3 idiomas, tudo. Ela é muito mais inteligente que eu. E eu fui junto com ela para
Tinha uma mulher sozinha, ela sentou. Aí o Gil sentado, quando nós estamos aqui na sala, aqui, né? Ele estava sentado onde vocês estão, e ela sentada aqui. Eu sentei na ponta da mesa aqui, e o Newton Graona, o seu Newton, sentado na outra ponta da mesa, aí do meu lado. Aí ele vira para ela e diz assim: pois não, doutora advogada, o que a senhora deseja? O seu Newton segurou meu braço, o seu Newton viu que eu já levantei da cadeira. O seu Newton segurou meu braço, eu fiquei olhando aqui, o Gil ficou do lado assim, né? Ela falou: em que idioma nós vamos falar? Ela falou: bem, você pode falar em inglês, podemos falar em espanhol, podemos falar em francês, o senhor decide. Mas vocês vão dar o que é justo para o meu marido. E se não der, meu marido vai embora. Não, porque não sei o quê. Eu dei um tapa na mesa, levantei e falei: vamos embora. Tu não vai faltar o respeito com a minha esposa, não. Acabou, não tem mais contrato. Tem um clube me esperando aí já. Obrigado por tudo. E saí. Saí. Quem é que está dando entrevista? Né? Naquela época, todo mundo aqui, todos os repórteres ali, e o Schwartz dando entrevista. Na sala nem estava passando assim. Aí minha mulher, falei: para só um minutinho. Presidente, quero falar contigo. Aí ele falou: estou dando entrevista. Falei: não me interessa, ou para de dar entrevista e vem falar comigo. Estou indo embora. Não, você não pode falar. E começou uma discussão. Na frente da imprensa. Na frente da imprensa? O microfone era para cá e para cá. Virou tudo. Virou assim, ó. Virou aqui, as rádios todas pegando. Foi aquela coisa. Eu falei: não quer me dar as coisas? Então tá bom. Já sabe para onde eu vou parar. Tu já sabe qual é o clube que está me querendo. Dá licença. E fui embora. Não, porque nós estamos trazendo o Vica na época. Uhum. Eu falei: pode trazer quem vocês quiserem, pode colocar no meu lugar já. Já não faço mais parte do Fluminense. E saí pela porta da frente ali, vamos embora. Estou em casa no dia seguinte, 8h da manhã, bate na porta, o cara liga, seu Newton lá em casa. Ô, seu Newton, vou tomar café aqui. Não. O presidente quer falar contigo. Você não pode ir embora, ele descobriu que o Flamengo te quer. Eu falei: mas descobriu? Eu já estou indo, vou acertar com eles hoje à tarde. Não, você não pode ir, porque ele te quer, você não pode ir, teu capitão, não sei o quê, papapá, barará, barará. E o que aconteceu? Chegamos lá, eu falei assim: fique aqui em casa. Ele disse: já sabe o que você pediu, é aquilo que a gente vai receber. É isso mesmo, não tem mão. Levei tudo escritinho. Cheguei lá, falei: é isso aqui que a gente quer. Ele: não, tudo certo, vai tudo ser tudo acertado, já está acertado, só vou pedir uma coisa para você. Tivemos o mesmo problema com o Leomir. Mesma coisa. Então eu vou pedir para você e o Leomir assinarem em branco. Eu falei: presidente, nunca. Não, o Leomir já aceitou, porque isso vai ser só para a imprensa bater foto. Nós vamos fazer pela conta. Eu falei: presidente, e fizeram aquela coisa. Os jogadores confiam na diretoria e assinam um contrato em branco. Claro que todo mundo sabia que já tinha. Assinamos o contrato na frente, todo mundo bateu fotos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tá, a imprensa saiu, tá. Quando a imprensa sai, eu meto a mão no meu contrato que eu tinha assinado e puxa assim para mim. Presidente, então, eu falei: presidente, vou deixar meu contrato assinado em branco aqui? Me dá aqui. Rasguei todo e botei no lado do lixo. O Leomir pegou dele e rapidinho jogou. Porque o Leomir não tinha se atentado a isso. Aí depois veio o contrato oficial. Eu falei: presidente, era só ter mostrado o contrato oficial. Não tem números aqui, não tem nada aqui que... Não, mas aí... Quase foi pro Flamengo, tá vendo? Quase foi. Perdeu a chance. Não, perdi a chance. Título brasileiro de 84. Qual a grande lembrança dali? Vocês fizeram um 5-0 no Curitiba. Esse foi essa lembrança do Curitiba. Mas foi o jogo mais legal assim, do jogo? Eu acho que o jogo mais legal mesmo foi contra o Corinthians. O Corinthians no Morumbi? No Morumbi. Esse foi o jogo que todo mundo diz até hoje que foi o jogo taticamente mais perfeito. Mas o Curitiba, o primeiro jogo foi difícil. Porque eu sou de Curitiba. Pois é. E eu nunca tinha jogado contra o Curitiba. E chego lá e a torcida do Curitiba começa a gritar meu nome. Cara, não tem jeito. Você é profissional, você não tem, você balança e balança assim. Quem balança? Quem diz que não balança não existe. Não existe. Vai jogar contra o ex-clube, o que você marcou, que foi o clube que te criou, o clube que te lançou, da tua cidade, de onde teu pai foi ídolo. Você está lá e teu pai está no jogo. Cara, não tem como citar. E empatamos 2-2 e eu não fiz uma boa partida. Eu estava ciente que eu não fiz uma boa partida.
E chegou na semana, e eu estava preocupado, e vieram falar comigo. Falei, não, eu não fiz uma boa partida. Eu estava preocupado. Estava mexido. Não sei o quê, e ficou aquilo. E aí veio o 5-0. O 5-0 foi o... Você entra em campo, você já não tem mais aquela coisa, já passou aquilo tudo. Você olha o Curitiba como uma outra equipe. E aí foi o 5-0, só que daí nós íamos jogar contra o Corinthians. E contra o Corinthians, o que acontece? O Flamengo tinha perdido de 4-1. E começou lá no Morumbi, aquelas coisas, o placar eletrônico, que vem o próximo Carioca. E aí foi uma coisa assim, foi um jogo que nós tivemos todo o apoio que uma diretoria pode dar para um clube. Todo o apoio. Nós chegamos, nós tínhamos batedores na frente, do lado, só o ônibus. Eu acho que devia ter uns 16 batedores ali, mais carro de polícia. Nós ficamos no novo hotel, no Morumbi. 4 quadras do novo hotel tinha barreira. Ninguém entrava. Ninguém entrava ali. Para não ter confusão com a torcida. Para não ter problema, nada, porque antigamente o que acontece? Chegava no hotel, morteiro, tudo, isso caía dentro dos quartos. Aí ia para a janela e tudo, não tinha jeito. E aí, de manhã, nesse jogo, o Romerito, vocês escutaram os fogos? Ninguém escutou, só o Romerito. Aí todo mundo, você estava acordado em Paraguai, você estava acordado, todo mundo dormiu. E fomos para o Morumbi, sabe, parecia você escoltado, muito bem escoltado. Quanto a isso, foi uma coisa assim, fora do normal. Tivemos todo o apoio para poder realizar o jogo que a gente realizou. Nós estávamos em casa. Apesar do Morumbi estar lotado, só ter um punhado de torcedores do Fluminense lá, os que foram, eu conheci alguns que disseram, nossa, a gente nunca esperava, o que vocês fizeram foi algo assim, fora do normal. E foi tanto fora do normal, porque nós tínhamos pedido para a Lecoq, né, ela que era a patrocinadora do uniforme, tínhamos pedido 3.000 camisas, porque vendia camisa a rodo. A gente não dava a camisa que nem hoje, troca de camisa no intervalo, troca de camisa no fim do jogo, não. Antigamente não, antigamente tinha a caixinha, vendia a camisa, era a caixinha. A caixinha vendia a camisa e a gente pegava, fazia um ratatá no final e dava um bom dinheiro no final do ano. Porque quem cuidava disso era o Chimbica. Eita. E nós estamos lá, né, não sei o quê, São Paulo, e o Lecoq estava lá de São Paulo, tudo, e nós tínhamos, e aí alguém diz assim, que tal se a gente botasse esparadrapo no símbolo? Nos símbolos onde tem escrito Lecoq? O jogo ia ser transmitido pela televisão. Estava tudo acertado. Até isso nós tínhamos direito de arena, da transmissão, que a gente nunca viu, mas tinha. Resultado, a gente entra em campo, com esparadrapo? Com esparadrapo, em tudo que era Lecoq, na camisa, nossa, no calção e nos números atrás. Bem no galinho ali, no símbolozinho. Alguém viu na televisão e conseguiu ligar para São Paulo, onde estava a delegação do Fluminense. E conversou o que aconteceu. E alguém falou que os jogadores tinham pedido há 3 semanas atrás 3.000 camisas, 1.000 brancas e 2.000 tricolores, né, que estava dando e tudo. Os jogadores tinham pedido para a caixinha, não sei o que. Entramos no intervalo, tinham 4 sacos desse tamanho assim, no vestiário. Aí tiraram o esparadrapo. Aí tiramos o esparadrapo. Você falou do Romerito. O Romerito foi o grande reforço, né, de 84. Quem era o Romerito? Um cara 10, sabe? Você tem alguma coisa a ver com Eu Quero Meu Dinheiro? Não. Passou por você essa situação? Não, essa foi depois que eu saí. Ah, já foi depois? Foi depois que eu saí. Eu conversei com ele sobre isso, ele falou, Duílio, foi mentira. Mentira, eu não falei nada disso. Ele dizia que era mentira, mas não era. Ele dizia. Eu falei, Romero, eu acredito em você, que você nunca pediu isso, né? Tu sempre foi milionário, ele só ria. A gente se encontra de vez em quando, tem umas coisas, a gente se encontra. É bom matar saudades, ver que ele está cada vez mais gordo. Já falei para ele, nós tivemos um torneio lá no Paraguai com o Sub-16 e o Sub-17, e ele foi lá prestigiar, foi lá dar o pontapé inicial da partida, foi ver os jogos. E, cara, não adianta. O Dom Romero sempre vai ser o Dom Romero, não tem jeito. O cara 10, fantástico, o cara que veio na época.
Nós estamos com o salário atrasado, chega o Romerito. Já viu o bico de todo mundo, né? Aí, gente, toca a bola pro Paraguai, toca a bola pro gringo. Não tem como. Não tem jeito, toca a bola. Aí ele corria para lá e corria para cá, ele corria para a esquerda, a bola ia para a direita. Ele corria para a direita, a bola ia para a esquerda. Reúne, conversa. Gente, vamos tocar a bola para os caras. Pô. E o que aconteceu? Começou a tocar a bola para ele e vi que ele corria o campo todo. Tanto é que no gol do Vasco, quando a gente é campeão brasileiro, ele está no meio de campo. Quem rouba aquela bola ali é o Tato. Quem está na ponta esquerda é o Assis. Olha que coisa séria. O Jandir rouba a bola, cai no pé do Tato, o Tato mete no Assis. O Romerito está no meio do campo, o Romerito dá um pique para a área. E a bola cruzada, o Washington passa da bola e o Romerito toca já vibrando, né? Aí o Roberto Costa defende, ele só empurra ela para dentro. E nós tínhamos uma máxima naquele time que era assim, faça um gol lá na frente. Aqui atrás a gente garante. E era assim mesmo. E nós tínhamos coisas que nós fazíamos que era nas faltas, não entrar dentro da área. Todo mundo corria para dentro da área, a gente só ficava parado. Ninguém falava nada, não precisava falar. A gente já sabia. Os treinamentos eram feitos assim. Os treinamentos eram feitos de uma forma que você aprendia. Aprendia. E, cara, eu fui auxiliar do Parreira depois. Gente, ele sempre foi além do tempo. Você falou do gol do Romerito. Em 83 teve o gol do Assis no finalzinho. E em 84, de novo, é o gol do Assis. Você, nos 3 jogos, está lá atrás. Não é isso? Dos 3 jogos, o do brasileiro eu não participei, mas do 83 e 84, eu que dou toque pro Delay. Eu ia meter a bola na frente. Na minha cabeça, eu ia bater a bola 83, na frente. Do 83. Marca o impedimento, né? Isso. Aí você pega a bola rápido, dá pro Delay. E outro dia perguntaram, mas não estava impedido? Eu falei, pelo Bandeira estava. Não tinha VAR. O cara falou assim, como estava? Eu falei assim, o Bandeira estava mal colocado. Ele estava em diagonal. Então, pela diagonal dele, eu olhei várias vezes, falei, pela diagonal dele está impedido agora. Se ele tiver certo, o Adir ia fazer o gol. Então, o Delay me chama e eu toco a bola pro Delay. Olha só, olha a não lógica da coisa. Seria ilógico se pega a bola e joga na área. Toquei para o Delay ajeita a bola e mete para o Assis. Por quê? Porque o Júnior não estava ali. O Júnior estava no meio do campo. E naquele buraco a bola é lançada ali e o Maneca entra sozinho. E quando aquela bola entra... Então, é isso que eu ia te perguntar. Dos 3, qual foi o mais legal de ver? Foi esse. O primeiro da história? Foi esse quando começou a história. Porque o segundo... Porque esse não é o do título. Não, não é. O título só vem no Flamengo e Bangu. Isso. E o cara disse assim, eu falei, eu tive o prazer, só 2 pessoas receberam a título a taça de campeão na tribuna de honra do Maracanã. Eu e o Carlos Alberto Torres. Então a gente leva isso com a gente. Essa é diferente de ser capitão. Capitão é para isso. Você sabe. Eu não levei a camisa do Fluminense, peguei a camisa de um torcedor. Eu encontrei esse cara. Ele falou, aquela camisa que você vestiu está num quadro que eu coloquei lá, eu escrevi embaixo, o Duílio colocou essa camisa para receber, todo mundo fica assim, a camisa está inteirinha lá no quadro. O cara estava no Maracanã torcendo? O cara estava no Maracanã torcendo. E você pegou a camisa dele? Não, ele me deu a camisa, porque ninguém tinha, e na hora de ele ficar ali, veste é minha, e vesti a camisa do cara. Olha. E devolveu. Claro, não tinha como, eu estava com a minha, vesti por cima da minha. Autografou também, não? Não, porque depois eu tirei, eu tive que tirar, né? Tirar, a gente recebe, tá, porque a gente ia comemorar o título. Aí eu tirei a camisa e dei pro cara, devolvi pro cara. Gente, e você? Não, e o mais legal é que eles torceram pro Flamengo. Não, o que aconteceu? Não, porque se o Bangu vence, o Bangu era campeão. A situação era o seguinte, quem era o Bai? O Bangu. O Bangu. Então o que acontecia? Pelo regulamento, se empatasse o primeiro jogo, o segundo jogo era o campeão da Taça Rio, que tinha sido o Flamengo, com o Bai. Mas o Flamengo não queria, o Flamengo queria jogar com o Fluminense na quarta. E aí começou uma confusão. O Flamengo queria porque queria jogar com a gente na quarta e a gente, não, vamos jogar no domingo. Vamos jogar no domingo. E não sei o que, não, então a gente vai adiar o campeonato para janeiro. Aí acabou, aí virou uma desgraça. Eu casava em dezembro. Nossa. E nem não ia ter férias, não vai ter férias, não sei o que, blá. E começou a confusão e passou. Resultado, confusão à parte, Fla-Flu no domingo.
Porque o Flamengo queria jogar o último jogo com o Bangu para fazer a festa. Porque se eles empatam com a gente, eles iam derrotar o Bangu de qualquer forma. Porque nós tínhamos feito a proeza de empatar com o Bangu. Pois é. Olha só, a gente treinava nas Laranjeiras. Vamos treinar na Granja Comari. Você sai da poluição do Rio de Janeiro e vai para o ar puro de Comari. Os 30 primeiros minutos, o Bangu não viu a bola. Mas aí o gás acabou. Por quê? Porque o ar puro de Comari tinha acabado. E nós estávamos respirando o ar do Maracanã. O ar do Maracanã. Todo mundo ria depois disso. Falei, gente, mas foi fatal. O Bangu amassou a gente conseguiu empatar de 1-1. Só que a gente ia descansar a semana. Era isso que o Flamengo não queria. A gente descansar a semana, porque na quarta-feira era Flamengo e Bangu. E o Flamengo já jogava com a gente no domingo. Quem levava vantagem? Fluminense. O Fluminense. O Flamengo não queria que o Fluminense levasse vantagem. Só que ficou essa semana toda, nós tivemos tempo de fazer tudo, com essa confusão toda, e aí nós estávamos preparados para jogar com o Flamengo. E foi, o jogo foi lá e cá, foi lá e cá, foi lá e cá, até que aconteceu esse lance, no finzinho. Ganhar do Flamengo era melhor? Sempre foi bom. Sempre foi bom ganhar do Flamengo. Mas ganhar de eu sou quem Flamengo era também. Ganhar de quem? Ganhar do Flamengo. Era do Flamengo. Não é do jogador que está no Flamengo. Claro. É Fla-Flu. Você torce pro Fluminense. Os jogadores que estão lá passam. Nós passamos. Você torce para o clube, para a entidade. E ganhar do Flamengo é ganhar do Flamengo. Eu já falei. Vai jogar o X contra o Y. Não interessa quem está jogando. Interessa que o X é o X e o Y é o Y. Independente. Vai botar o time reserva. Problema de quem botou. Eu também acho. É verdade. Problema de quem botou. Isso é o risco de quem botou, que pode tomar 5. Também acho. E aí, para mim. É a instituição que está ali. Não é. Porque o jogador. É por isso que eu digo, hoje nós temos várias ferramentas para identificar o cansaço do jogador. Só que identificam demais, não olham no jogador, não olham no rosto do jogador, não perguntam para o jogador. Porque a gente... É 1900 e nada, não interessa que era 1900 e nada. Jogava domingo, quarta, sábado, quarta, domingo, quarta, sábado, e não tinha... E viajava. E viajava nesse inteirinho. Eu sempre falei assim, os jogadores não precisavam treinar, os jogadores estavam jogados. É diferente de jogador que está jogado, é diferente de jogador que está treinado. Porque treino é treino e jogo é jogo. Então não tem como comparar. O que você faz no treino, faz no jogo? Sim, senhor. Mas se você tiver jogado, você já sabe o que está acontecendo. Se você só tiver treinado, quando você entra no jogo, você tem que pegar ritmo do jogo. E aí as pessoas dizem, mas eu falei, há diferença. Então olha para o jogador, pergunta se o jogador quer jogar. Qualquer jogador vai dizer, eu quero jogar. Mas ele vai arrebentar. Aí bota o reserva. Lesão faz parte do esporte. Do futebol, faz parte de qualquer esporte de alto rendimento. Não tem jeito. Uma frase do Antônio Carlos Melo. Não é? É isso aí, não tem como. O Melo, para mim, na época, foi um dos melhores preparadores físicos que eu já tive no América. Ele que inventou treinar com bola. Era com o Edu, né? Era com o Edu. Ele que inventou treinar com bola. Nós treinávamos com bola com o Melo. Isso em 82. Então, sabe, você ter figuras na época em que você trabalhou e você... Aprendeu, né? Não, mais do que isso. Eu sempre fui de uma opinião assim, se você vai para um treino e você não sai melhor do que você chegou, você não fez nada. Você tem que ser melhor do que você é. Então, a gente faz isso nos treinos. Você falou do Parreira e o Capita. Como é que foi essa convivência? Tem história. Carlos Alberto é um espetáculo. Carlos Alberto era um cara muito tranquilo, cara. Sabe, a figura dele, sabe? Você chegar, tá lá o Carlos Alberto. Eu chamava ele de capitão, ele me chamava de capitão. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Aí ele dizia assim, capitão, você não para de chamar de capitão. Mas você é o capitão. Fla-Flu, Hotel Nacional, pré-eleição. Estamos tudo lá, preparados. Aí ele entra, senta na mesa, todo mundo ali, né? Fla-Flu. Primeiro de tudo, não vou ficar no banco de reserva. O que houve? Quem vai dirigir é o Camerino, que na época era o auxiliar dele. Carlos Camerino. Ele vai ficar no calor lá, eu vou ficar no ar-condicionado. Vocês entrem lá, vocês já sabem o que fazer. Ganhem o jogo, depois a gente comemora. Vamos embora. Um ficou olhando para o outro, ninguém entendeu nada, e vamos jogar. E depois... Capitão, vocês já sabem fazer, vocês fazem isso de olho fechado.
Vocês jogam tanto tempo junto que se vocês fecharem o olho, vocês sabem onde vocês estão. O que eu vou inventar? Eu não posso inventar tática para vocês. Vocês já têm a maneira de vocês jogar. Quando não dá certo de um jeito, vocês mesmos lá dentro mudam. Eu vou me meter. Ele era sui generis. Treino, ele botava coletivo, meia hora. Ele virava de costa. A gente treinava. Aí daqui a pouquinho ele virava de frente. Ó, aqui, troca você por você. Tá. Cara, ele era muito bom. No Flamengo era Bigu e mais 10, e no Fluminense? Era todo mundo. Fluminense era todo mundo. Ele não tinha o cara, assim, era todo mundo. Quem foi o grande atacante assim que mais te incomodava? Eu tive vários. Mas teve um que era eu sempre falei que era muito diferenciado. Era o Reinaldo. Do Atlético. O Reinaldo. Você jogou muito contra ele? Joguei. Todas as vezes que eu joguei com ele, para marcar ele, era muito complicado. E, cara, teve um jogo, eu estava no Curitiba, ele já estava no Atlético, ele era o rei, ele já estava com os problemas no joelho. E a grama do Atlético, lá do Mineirão, era muito alto, você afundava o pé, a bola sumia. E no jogo, a terceira pancada que eu dei nele, ele virou para mim e falou assim, posso doer? Eu falei, rei, para, não tem como, cara. Aí ele, pô, mas tá doendo. Eu falei, mas que eu faço o quê, cara? Já viu o que tu tá fazendo no nosso time? É de um lado e de outro, só parar você, só batendo. E ele era assim, ele pegava a bola, ele fazia coisas com a bola que ninguém imaginava. Tu parou de bater ou continuou? Não, eu parei de bater, já estava 4-0 para o Atlético. Então deixa. Já estava 4-0 para o Atlético, ele tinha feito 2. Não tem como, ele pegou a bola no meio, dominou, limpou 1, 2, 3, você chega, ele corta aqui, corta, aí você chega e a bola está dentro da rede. Algum jogador te desconcertou no jogo? Aquele drible que tu falou, putz! Ele. Foi ele também? Ele, América e Atlético Mineiro. Ele me deu um drible que eu virei para agarrar ele pela camisa, nem pela camisa eu consegui agarrar ele. Eu tenho isso no vídeo lá do América. Não consegui agarrar. Ele era diferenciado. Agora, você vai dizer assim, jogou contra o Roberto Dinamite? Joguei. Zico. O Zico, se você não parasse a jogada lá no meio de campo, ele vinha com a bola, se ele driblasse, era gol. Se fosse falta, era gol. Você não sabia o que fazer. Eram jogadores numa época que você não podia abrir, dar espaço. O que a gente faz? Marca o Andrade e o Adílio. Por quê? Porque a bola sai do pé deles para o Zico. Se a bola não chegar deles para o Zico, alguma coisa boa. Cara, não tem... E depois, eu não sei como é que é hoje, porque antigamente a gente conversava dentro do campo com os adversários. A gente conversava, falava, tudo. E não tinha esse negócio de bullying, de... Xingamento. Xingamento tinha. Xingamento tinha normal. Não, assim, e era levado de uma forma natural, né? Era ali dentro do campo. Eu lembro, nós fizemos um América e Vasco, o Fluminense e Vasco, e eu cacei o Dinamite o jogo todo. Mas dei legal no Dinamite. E aí, saímos do Maracanã e minha mulher, eu falei, vamos lá na Barra, lá no restaurante comer? Ela falou assim, tinha um restaurante lá na Barra que era só saladas. Eu já sabia que ia pegar um trânsito do caramba, aquela hora, tudo. Mas não tinha problema, a gente ia jantar, que ele ficava aberto até tarde. E era só salada. Tinha 3 pratos quentes, o restante era só salada. E o vinho lá era maravilhoso. Já fechou esse restaurante. E eu estou parado no trânsito aqui, daqui a pouquinho para um carro do meu lado aqui, buzina. Aí eu viro para lá, quem é? Roberto. É ele. Eu falei, ei, tá doendo? Ele começou a rir. Cara, essa vez que tu me pegou, não sei o quê. Eu falei, tá, você tá indo onde? Eu falei, tô indo no Só Saladas. Eu sei onde é. Eu falei, então a gente se encontra lá? Se encontra lá. A fila dele andou um pouco mais, a minha andou um pouquinho. Por que a gente faz as voltas? Eu estou estacionando aqui, ele está estacionando, a gente entra junto. Só todo mundo ficou assim. Ó. Ninguém entendeu nada. Então, cara, era uma época em que os 90 minutos nós éramos inimigos. Tinha um restaurante, uma churrascaria lá em Ipanema, onde todo mundo se encontrava. Porcão. Né? Onde todo mundo se encontrava. Pica-pau levava todo mundo. E aí o que acontecia? As famílias, as mulheradas ficavam conversando. A gente ficava numa mesa, só jogador jogando conversa fora. E era meia-noite, 1h, 2, 3, não tinha treino no dia seguinte, 4, saía dali. E de vários times. E de todos os times. Não tinha problema. Às vezes as pessoas entravam lá, tinha uma mesa só de jogadores, as pessoas ficavam olhando, não entendendo nada. Porque no jogo seguinte estavam sem um tapa. Você era o capitão e estava sempre com os hábitos. Alguém
te chamou a atenção? Algum árbitro? Arnaldo, você guarde assim? Arnaldo, te perseguia? Não, perseguia não. Perseguia não. Em Portugal teve um que falou comigo assim, você vai me deixar apitar? Ou eu vou ter que te dar cartão e te botar para fora? Eu falei para ele, não, eu já estou mais calmo agora, estou ficando mais velho, estou ficando mais calmo. Porque tu era chato? Ele dizia, tu é muito chato, tu não para de falar com a gente. Mas lá em Portugal. Aqui, um Bangu e Fluminense, meu pai estava no hospital, já tinha comprado a passagem para viajar, e o Arnaldo aquele dia estava, ele estava impossível. E não era acréscimo. Era desconto. Antigamente era desconto. Não é? Tudo isso mudou. A gente tem que se atualizar nessas coisas. E aí eu virei para ele e falei assim, você não vai dar o desconto do jogo? O Marola ficou caído 6 vezes. Você não deu? O relógio do Maracanã bateu 45. Aí ele virou e falou assim, quem manda é o meu relógio, sou eu que estou apitando. Você quer apitar meu jogo? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu já sei o que está acontecendo contigo. E virei de costa e disse um palavrão. Mas não falei com ele. Eu disse um palavrão. E aí o que aconteceu? Bateu no meu ombro. Vermelho. Quem está de frente comigo é o Valdir Luiz. Valdir. O Valdir. Cara, eu viajei, quarta-feira tinha jogo com o América. Eu viajei para ver meu pai, cheguei segunda-feira, me liga o Fluminense. Teu julgamento é terça-feira, quarta-feira tem jogo com o América. Você vai ser julgado na terça. Aí eu falei assim, e aí? Não, já tem a passagem para você, é só ir para o aeroporto. Cara, eu fiquei maluco, falei, mãe, tem que voltar porque você é julgado, não sei o quê. E fui julgado na quarta. Quem era o meu... Testemunha? O Valdir. Aí fui inocentado, 4-3. Claro que... Pô, essa história é ótima. E aí o que acontece? Até hoje o Valdir, a gente quando encontra o Valdir, diz, tá vendo minha testemunha? Ele, a gente se diverte. E essa amizade com os repórteres, com as pessoas. Você pelo Fluminense? Eu pelo Fluminense. E ele te defendeu? Ele me defendeu, botafoguense ferrenho, cara. Mas minha esposa é Botafogo, não tem problema. Você teve jogo com Margarida? Tive. Ele era bom de... Ele gostava de você? Ele gostava de todo mundo. Contou a história que foi o Bismarck, já contou a história aqui. O Margarida gostava de todo mundo. Eu nunca tive assim coisa com ele assim, mas ele era uma coisa sui generis. Ele estava começando, né? Sui generis. E a gente já sabia. E, cara, você era o capitão. Não tinha aquela como é que você diz? Desrespeito. Falta de respeito. Não havia falta de respeito. Ninguém desrespeitava ninguém. Isso era uma coisa no futebol que hoje eu fico até estranhando, que parte, muitas vezes, de quem está dirigindo, aquela confusão ali, isso passa para dentro do campo. É verdade. Então, às vezes, não necessita isso. Você vê, ontem estava assistindo o Inter contra aquele time mexicano... O Idade Casablanca? Não, o Monterrey. Inter e Monterrey. Não, Inter e River Plate. Inter e River Plate. Cara, uma confusão, o banco xingando o cara do River xingando o cara do banco, não sei o quê. E no jogo do Fluminense, o auxiliar do treinador português quase entrou em campo uma hora. Falei, gente, sabe, estamos perdendo a noção das coisas. Eu acho que, eu não sei se os treinadores que eu tive eram todos, sentavam ali e olhavam o jogo e ficavam pensando. E eu, quando fiz o curso de treinador em Portugal, o Carlos Queiroz, que era um dos preletores, me chamou e falou assim, Duílio, treinador é pago para pensar. O jogo pode estar fervendo. Se você não estiver pensando, tu perde o jogo. Então, quando você virar treinador, que tu está fazendo o curso aqui, pense. Não deixe escapar nada, porque se você deixar escapar uma coisinha, é isso que vai acontecer no jogo, tu não vai saber resolver.